devia São Bernardo do Campo ter transformado numa cidade de luz. Por pobreza Você foi de espírito. por isso. Por pobreza de espírito. Você foi Eu criticado até por acho que o isso. Diário não deveria nem permitir esse tipo de crítica, porque é uma pobreza de espírito. Quando eu falei cidade de luz, eu pensei no iluminismo, na participação da comunidade, do empresário, do deficiente físico, da dona de casa, do jovem, num banco de ideias, num centro de Ele já pensou que você estava querendo Aí botar eles colocaram, né? eles colocaram Paris. o prefeito. Não só isso, Não. colocaram Paris erradamente, porque Paris é luz, não porque tem luz nos postes. É porque a história é o centro das ideias. Aí colocaram o atual prefeito, na minha visão, tem uma postura medíocre também, colocaram lá colocando luzinha, dizendo, não, aqui nós já estamos trocando luz. Coisa que Santa Adélia fez há muito tempo. Vicentinho. Então, é um debate fora de nível. Eu não quero debater neste nível. Eu quero discutir o seguinte, qual é a política para uma cidade que é a maior arrecadadora do estado de São Paulo, só perde para a capital, evidentemente, e que a pobreza e a exclusão social é tão latente e tão doída. E eu tenho conversado com os ricos de São Bernardo, tenho conversado com as famílias tradicionais e digo a eles não aguentam mais inclusive, digo a eles, olha, é preciso uma chance, vocês querem viver em paz? Deixa a gente cuidar do jovem que está perdido na droga. Deixa cuidar do jovem que não tem alternativa nem do esporte, nem da educação. Deixa a gente fazer um projeto de participação da comunidade. Vocês vão ver São Bernardo virar ouro. É a nossa expectativa. Você já sofreu discriminação por ser negro? Já, claro. Em vários lugares, inclusive, né? Eu me lembro que um dia eu estava no avião, indo para Salvador, e aí a primeira coisa para falar, Vicentinho, você, tudo bem, tem os negros, mas você é um negro de alma branca, né? Então, de maneira sutil e safada, a pessoa falou isso. Tá certo? E outros casos mais. Eu me lembro que uma vez eu fui representar o Brasil numa reunião com o Papa. Fui o único escolhido da América Latina para ter um seminário junto com o Papa. Na volta da viagem, muito engraçado, na volta da viagem, nem culpa a aeromoça, coitada, mas na volta, no avião, eu estava de paletó e gravata e o meu colega, o assessor, estava sem paletó e sem gravata. Então eu tirei meu paletó, entreguei a aeromoça, e fizemos a viagem em paz. Na volta, quando a moça trouxe o paletó, ele entregou para o rapaz. Então essas coisas, né? Quando é uma coisa muito na cara, aí eu brigo muito, né? Mas quando é assim, prêmio, eu dou algumas indiretas, ajo inteligentemente. Você ganhou um prêmio recentemente, evidentemente, como uma expressão da representatividade negra. Eu ganhei 2 prêmios que me deixaram muito orgulhosos. Um foi o prêmio da Ordem dos Advogados do Brasil, que me deu o prêmio dos Direitos Humanos em 95. E esse ano agora eu recebi o prêmio do Brasil 500 anos, né, por essa luta, por esse desafio. E não é uma luta para dizer assim, vamos colocar os negros contra os brancos, muito pelo contrário, é unirmos a todos, nós somos iguais. E isso, nós vamos perceber que a pessoa rica, média, intelectual ou não, você vai descobrir gente que não tem preconceito e gente que tem preconceito. Vicentinho, é normal, né? Eu cubro política aí há 4, 5 anos. É normal na época de eleição você encontrar, né, os podres do teu adversário, né? A corrupção, a sujeira. No teu caso, eu acredito aí pela tua posição de sindicalista, isso vai ser um pouco difícil, né? Para os teus adversários. Vai ser impossível praticamente. Claro. Agora, graças a Deus. Você não teme que essa pecha de o sindicalista, o sindicalista que jogou muitos pais de família, né, para a rua, porque com o desemprego eles foram para a rua, mas eles tinham estabilidade sindical, eles podiam gritar. Olha, quando eu fui eu fiz algumas viagens, como eu decidi sair candidato a prefeito, eu não quero que essa cidade fique isolada, fique brega, que São Bernardo tem que ser um exemplo para o país e para o mundo. Então eu procurei conversar com alguns prefeitos, amigos meus de várias cidades. Eu estive em Detroit e em Atlanta. Atlanta pela questão do esporte, Detroit pela questão do desenvolvimento que retomou lá. E estive também na Itália com o prefeito Antônio Barsolini, em Nápoles, também na Alemanha com a prefeita de Wolfsburgo, e tive também na Holanda. E vou agora no dia 29 me encontrar com o Nelson Mandela, lá na África do Sul, para falar sobre nossa cidade, o nosso povo, queremos desenvolver e assim por diante. Na Holanda, na conversa com o primeiro-ministro, que foi presidente da Central Sindical, de lá, que ajudou a fundar a CUT aqui há 15 anos atrás, ele falou, olha, Vicentinho, você vai se prepara, porque o preconceito é muito grande. Agora, a surpresa que eles têm é depois que a gente ganha.
que depois que ganha, eles ficam abismados. Ele hoje é considerado o melhor primeiro-ministro da história da Holanda. Então, essa coisa do desafio. Quer dizer, se um operário simples, trabalhador rural, é capaz de chegar à mesa de negociação e discutir em condições de igualdade com o dono da Fiesp, dono da Volks, com o presidente da República, é capaz também de dirigir uma cidade e fazer dela um exemplo nacional. Então, nós vamos quebrar esse preconceito na prática, no debate. Me disponho a qualquer sabatina, acho isso uma coisa muito importante, mas vai ter, claro que vai ter. Vocês se lembram que na campanha do Suplicy, por exemplo, eu era suplente, daqui a pouco sai na televisão, olha, suplente é muito importante, você sabe quem é o suplente do Suplicy? Colocaram aquela moça do Tubarão, tchan, 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 tchan. Aí, Vicentinho, aquele das greves. Chamei meus filhos e falei, filhos, vem cá, vem ouvir isso aqui, venham assistir. Quando ele assistiu, eu falei, tá vendo, filho? Se dissesse, Vicentinho, aquele que roubou, ou aquele que foi burro, ou aquele que mentiu, aquele que enganou, aí eu pedi licença de tudo. Mas porque eu lutei? Então nós vamos quebrar isso com conversa, porque o que está dentro de nós é o quê? Solidariedade, companheirismo, transparência, disposição, sabedoria. E a principal sabedoria qual é? Não é o fato de ser inteligente, porque eu sei que eu sou inteligente também, graças a Deus, como muita gente é, mas é o fato de dividirmos tudo isso com a comunidade. A dona de casa, o empresário, o operário vão decidir o que acontece com a sua cidade. Isso é importantíssimo. E você acredita que, por exemplo, o morador de São Bernardo, ele está pronto para dissociar essa imagem do sindicalista, né, do líder sindical, para associar a tua imagem com a de um prefeito, de uma cidade que vai brigar pela retomada do desenvolvimento econômico? Olha, eu até acho que se ele tiver melhores informações, vai agradecer o fato de ser sindicalista, ao invés de ter preconceito. Porque como sindicalista, quantas conquistas nós obtivemos para São Bernardo, para a região do ABC. Mas, Vicentinho, você se sente preparado para ser prefeito? Porque se criou na cultura brasileira a ideia de que o sujeito para ser prefeito tem que ser doutor, tem que ser com formação de economia. Quer dizer, você se sente preparado. Eu sei que hoje você está fazendo direito, está na faculdade, mas você se sente preparado para assumir uma prefeitura nesse sentido? Quando eu vim para São Paulo, falaram, Vicentinho, você está preparado para ir para São Paulo? Depois, quando eu fui para... Você é do Rio Grande do Norte? Sou. Depois, você veio da família? Hein? Não, eu vim, casei e viajei para cá, né? E inclusive no dia do meu aniversário, 8 de abril. Mas muito pobre, evidentemente, em condições... Quase do mesmo jeito que eu estou hoje. Não porque hoje eu estou um pouco melhor. Não sou rico, não sou nem de classe média, porque eu pago aluguel até, sou uma pessoa assim, porque o meu salário é o salário que eu ganho na fábrica, é o salário equivalente ao que eu ganho na fábrica. Mas claro que ganhar um salário de inspetor de qualidade da Mercedes-Benz, R$ 2.300 bruto, tem um desconto. Eu sou pai de 7 filhos, tem pensão e tal, né? Tem 7 filhos? Graças a Deus. E eu e a minha esposa pretendemos, se Deus quiser, no dia que melhorar nosso tempo e condição, ir no orfanato adotar uma criança. Então, aí perguntaram, quando eu entrei na Mercedes, se eu estava preparado. Perguntaram se eu estava preparado para ser dirigente do sindicato. Na primeira eleição foi 80%, na segunda 90%, na terceira 94%. Perguntaram se eu estava preparado para ser presidente da CUT. Foi 100% na outra eleição e agora não querem que eu saia, mas eu tenho que sair. Mas uma coisa não é ser presidente de uma entidade sindical, outra coisa é a prefeitura. Outra coisa é o seguinte, não, peraí, você tem que representar o interesse do povo. Você tem que, quando alguém quer ser candidato para representar o interesse de grupos econômicos, porque desculpa a expressão, eu estou de saco cheio de ver um doutor formado ladrão. Estou de saco cheio de ver alguém que passou 1000 universidades e destruiu este país, destrói os municípios. Então, a primeira condição é conhecer a vontade do seu povo. Conhecendo isso, na hora que for fazer uma obra, você tem autoridade política de determinar que os engenheiros se virem, que os operários se virem. A questão da saúde, você determina a política e os médicos que se virem. É por isso que tem profissões diferentes. Senão, a gente vai imaginar que o médico não é capaz de ser prefeito, porque ele é médico, só sabe cuidar da saúde, não sabe cuidar de obra, não sabe cuidar de administração. Então, é a autoridade política e a competência de captar o sentimento desse povo com transparência. Perfeito. Aí eu me sinto preparado isso. Vicentinho, no próximo depois do intervalo, nós vamos elaborar uma pergunta para o Léo, que é o seguinte: Léo, nas redações de jornais, existe preconceito? Ou seja, existe, na realidade, uma ideia de que as pessoas que não têm uma formação intelectual possam fracassar numa eventual administração? E o telespectador pode participar pelo telefone 715-6154 pelo fax 4994-5645.
Estamos retornando ao programa ABC Cidadania, agora com a participação dos telespectadores. O Ronaldo, de São Bernardo, pergunta ao Vicentinho: o senhor não está usando o sindicato como trampolim para a política? O sindicato afundou o ABC. Oh, que trampolim grande danado, hein? Eu entrei no sindicato em 1977, fui chamado para ser vereador em 82, para ser deputado em 86, fui convidado para ser prefeito em 90, fui convidado mais uma vez, sempre me convido e nunca aceitei. O problema é que o sindicato, eu defendo a tese de que nós precisamos renovar quadros e chegar uma hora de que os outros têm que assumir, senão a gente vira medíocre lá, parado a vida inteira sem dar lugar para os outros. Então não é trampolim não, meu caro telespectador, é muito mais um compromisso que, inclusive, é um compromisso a pedido de muita gente na cidade e por esse motivo eu quero contar inclusive com o seu voto, porque você está equivocado quando diz que o sindicato afundou o ABC. Muito pelo contrário. O ABC virou uma referência mundial por causa do movimento sindical. Se não fosse isso, ninguém nem sabia o que era o ABC. E as indústrias vieram para cá imaginando que ia pegar o povo de cabeça baixa, afundado, o povo fraco, afundado, o povo se humilhando diante das montadoras, afundado. Aí sim seria afundar nossa região. Agora, a dignidade acima de tudo. Graças a Deus, a gente tem dignidade e cabeça erguida. Isso não é afundar, isso é crescer. E não fazer com que o Brasil inteiro cresça e não fique afundado como está hoje, quando a gente vê o povo cabisbaixo, afundado, mais uma vez. Léo, voltando aqui à indagação antes do intervalo. Na realidade, você acha que existe dentro das redações uma prática de discriminação contra o negro, o pobre? Ou você acha que não, que as redações hoje são muito mais oxigenadas? Como é que funciona uma redação de jornal? Pois é, doutor Salles. É sabido, né, que o jornalista é muito mais próximo da esquerda, né? Todo jornalista, ele é um crítico por excelência, ele costuma acompanhar todos os fatos, costuma-se falar sobre todos os assuntos, enfim, ele domina o cenário, né? O cenário vive esse cenário. Agora, percebe-se sim, claramente, uma resistência, né? Enquanto o repórter vai lá, então entrevista o Vicentinho tem planos para retomada de desenvolvimento econômico, Vicentinho tem planos para melhorar a condição de vida de uma determinada comunidade e até mesmo exercitar a prática da cidadania, mesmo ele sendo negro, nordestino, tendo saído do movimento sindical, você sofre uma resistência patronal. Você sofre essa resistência, por mais que os jornais, né, os grandes jornais hoje posem de democratas. Né, mas democratas. O jornal não é um negócio, não seria natural isso? O jornal não é um empreendimento? Sim, mas o jornal ele tem que medir a capacidade do candidato. Quer dizer, e a mesma coisa, a gente não vê isso com os vereadores, por exemplo. Né? A gente não vê isso com os vereadores. Quer dizer, sem citar nomes, mas já trabalhei em São Paulo, em Suzano. Tem vereador que adora ser entrevistado, porque a fala dele vai ser corrigida. Você percebe? E muitas vezes esse vereador, quer dizer, que fala mal, que não tem capacitação nenhuma, ele está sustentando uma política de interesses muito maior, sabe, deteriorada. Você percebe? E aí é o que eu falo. Quando você fala no movimento sindical, não, esquerda. Eu acho assim, existe uma resistência muito grande ao líder sindical, né? Ao líder sindical até em função do movimento de 79, que foi um movimento que quebrou as amarras. Né? Que quebrou as amarras. Agora, é lógico, o jornalista critica, ele pode até ser mais esquerda, mas ele vai avaliar o determinado candidato. Né? O jornalista ele percebe, com esse poder de criticidade, ele percebe quando o candidato é preparado ou não. Né? No caso, para vencer esse preconceito. E eu fui repórter, né? Fui editor de política, e eu conseguia driblar essa pressão Por que a gente observa o seguinte, nos cadernos de economia, você evidentemente tem espaço para a classe empresarial, mas você é reservado algumas colunas e evidentemente algumas matérias dirigidas para o trabalhador. Quer dizer,
Na realidade, a tendência... É muito desigual. É desigual. É muito desigual. Então você acha que, que nas redações, na parte de economia, se deveria ter um trato em relação ao empresário e também à força de trabalho. Exatamente, até porque é disso aí que surge a relação do trabalho, né? O empresário garantindo os seus direitos, mas garantindo os seus lucros, né? E o trabalhador garantindo os seus direitos também. E eu acho que a cobertura, quando pende só por um lado, né, ela não reflete uma realidade que está acontecendo. E o leitor não sabe disso. E o leitor não sabe disso. Perfeito. Vicentinho, o vereador André Sanches, do PPB de Santo André, pergunta: por que o PT pratica algo e faz outro? E o que o Vicentinho tem a falar sobre a matéria publicada no jornal Estado de São Paulo envolvendo o prefeito de Santo André? Ele tem que explicar qual é a matéria, porque eu não sei qual é a matéria. E tem que explicar também o que é que o PT... PPB. Mas tem que explicar também o que é que o PT faz e diz diferente. Ele precisa me informar melhor, que eu não sei. Perfeito. O José Rodrigues dos Santos, Santo André, pergunta: gostaria que explorasse sobre a participação dos empresários na sua campanha, atualmente, sendo que ele tinha uma postura contrária a esse entendimento. Um dia desse eu estava num almoço com minha esposa, e nesse almoço eu fui convidado à parte, lá tinha um empresário lá conhecido, uns 500 funcionários, chegou a ter 1000 funcionários em São Bernardo, e ele me chamou, estava com a sua mãe, com a esposa e com os parentes lá. Vicentinho, vem cá, fui lá. Seguinte, Vicentinho, você fez na minha fábrica mais de 4 greves. Falei, na hora do almoço, na frente da mãe dele, que coisa chata ele vai falar aqui, né? Só Vicentinho, que você não imagina o bem que você me fez. Por quê? Porque eu nunca tinha lidado com os problemas dos trabalhadores. Você me foi obrigado a reconhecer os problemas, causou um clima bom, porque a conquista dos salários foi uma coisa que criou um bom ambiente no local de trabalho. E você tem uma coisa, falou para mim, você tem uma coisa que eu gostaria de ver em todos os homens desse país. Tudo que você disse, você cumpriu. Então eu não aguento mais tanta mentira. Então quero dizer que, já falei com minha família, você vai ter o nosso apoio. Não vou dizer porque ele não vai autorizar eu falar aqui publicamente. Então nós conquistamos nessa relação de trabalho uma relação de confiança. Porque o empresário que evolui sabe que tem que ter alguém que defenda os trabalhadores. Tem que ter alguém, pergunte a alguém da Mercedes ou da Volks, se a empresa sobrevive hoje sem a representação dos trabalhadores. Elas existem para verificar problema, ajudar a resolver, manter o equilíbrio. Isso nos países avançados, o sindicalismo é muito mais respeitado ainda. Então, este conflito, nós não queremos que a empresa quebre, nós não queremos que ela cresça agora, ela cresça com todo mundo, e não apenas ela crescer. Então, para o telespectador, dizer que a relação é de muito respeito, e durante a campanha vocês vão ver que muitos empresários vão declarar apoio à minha candidatura. Vicentinho, a pergunta de Saturnino de Santo André, ele pergunta qual a diferença objetiva entre CUT e Força Sindical? Bom, eu acho que, primeiro, a Força Sindical, quando surgiu após a CUT. A CUT era a única, né, quando ela surgiu, foi estimulada por Collor de Mello. Você se lembra dessa história? A Força Sindical foi estimulada por Collor de Mello. Para combater, inclusive, a CUT. Né? E as diferenças se deram de que maneira? Por exemplo, a CUT sempre foi favorável a não cobrar o imposto sindical dos trabalhadores. Mas cobra? A orientação é não cobrar, por exemplo, o Sindicato Metalúrgico da ABC não cobra nada, desde que eu estava lá, nunca cobrou. Orientou para não cobrar contribuição compulsória. O sindicato também nunca cobrou nem um centavo, tá certo? E orientar uma atuação democrática. Por exemplo, a CUT foi contra as privatizações, o sindical foi favorável, causou desemprego, causou vários problemas. Segundo, a questão do salário mínimo agora, qual foi a posição da CUT e da Força Sindical? Aí vou entrar nessa questão. A CUT foi contrária à redução de salário, naquele debate que aconteceu, porque reduzir salário não resolve o problema de ninguém, muito pelo contrário, a Força foi favorável, tá certo? Então há uma relação, são muito mais próximos do governo, né? Veja, o presidente da Força Sindical é do PFL, tá certo? O Antônio Medeiros, há diferenças ideológicas aí. Entretanto, existem algumas questões que a gente atua conjuntamente. Ok? Quando é possível atuar, a gente vai atuar. Em defesa do trabalhador. Em defesa dos trabalhadores. 40 horas semanais, a gente atua conjuntamente. Então é um sinal de que eles reconheceram que erraram, porque eles queriam reduzir com redução do salário, a gente queria que não fosse com redução do salário, agora estão concordando. O salário mínimo, a gente concordou, tá certo? Em atuar junto.
A questão do contrato nacional, a gente também concordou em atuar conjuntamente. Então, tem coisas que é possível atuar e que não é possível atuar. Agora, não estranhe, meu caro telespectador, essa divergência no movimento sindical. Por quê? Porque se tem divergência na família, visões diferenciadas, se na família tem um malufista, tem um lulista, não é assim? Se tem divergência nas igrejas, se tem divergência nas empresas, nas instituições, o movimento sindical não seria diferente. Perfeito. O Antônio Carlos de São Bernardo pergunta, se for eleito, caso o senhor é apenas pré-candidato, é importante deixar isso claro para o telespectador, se você pretende fazer igual o Celso Daniel, com excesso de multas, aplicação de multas, e se isso será a sua prática enquanto prefeito de São Bernardo? Primeiro, também quero avisar que não somente eu sou pré-candidato, mas quero dizer que também foi aprovado no nosso encontro domingo agora, como vice, uma mulher, maravilhosa mulher, de família tradicional de São Bernardo, doutora Marli Sestari, que foi presidente da OAB, que trabalha com advocacia há mais de 28 anos, então um belo equilíbrio aí para a gente enfrentar esse desafio. Em segundo lugar, que é preciso considerar a primeira coisa, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires estão hoje colocados nas primeiras colocações. Como está Porto Alegre, primeiro, segundo e terceiro lugar é do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos seguir o exemplo da participação popular. A nossa observação, e eu não posso falar muito de Santo André porque eu moro em São Bernardo e vivo em São Bernardo. Mas e sei que em São Bernardo há uma indústria da multa. Objetivamente, Vicentinho, até porque, objetivamente, é o seguinte, muitas pessoas perguntam perguntas aqui, dezenas de perguntas para você, eu gostaria que a gente apressasse. Tá, então, mas objetivamente, você vai implantar o sistema de multas que Celso Daniel implantou? Nós vamos implantar, veja, eu não posso falar muito de Santo André, porque a confiança que eu tenho no CES é tão grande, e a pesquisa está falando que ele está tão bem, que eu não posso ter condição de entrar diretamente lá, porque eu não vivo. Mas o agora, em São Bernardo, você é errado. Nós condenamos este modelo de arrecadar dinheiro. Nós achamos que tem que ter uma política, como aconteceu em Brasília, que é uma política educativa no trânsito. Se tiver que constranger o pai, que é um péssimo motorista diante dos filhos, é muito melhor, porque o objetivo não é a multa. O objetivo é facilitar o trânsito, evitar acidentes e assim por diante. A polícia será essa. Mais ainda, vamos discutir com você, telespectador, qual vai ser este projeto como um todo. Eu gostaria de esclarecer aos telespectadores que as várias dezenas de perguntas que chegaram endereçadas ao Vicentinho. Por isso que, em algumas ocasiões, eu deixo de perguntar para o Léo. E, Vicentinho, eu gostaria que você respondesse mais rapidamente e objetivamente, em virtude do volume. Se for uma pergunta que responderei fácil, responderei. O Luiz Silva, de São Bernardo, pergunta, qual o projeto que poderia ser criado contemplando a parceria entre a universidade e o poder público? Nós estamos com a ideia de lutar primeiro por uma universidade pública em nossa cidade. Segundo, seria a Universidade do ABC ou não? Universidade também do ABC. Inclusive a gente reuniu ontem. A Câmara poderia estar englobando isso? Celso, Oswaldo, todos os prefeitos, a ideia é no nosso. Porque tem uma novidade na campanha deste ano, que é ter um dos programas conjunto, toda a região do ABC. Porque tem coisa que é metropolitana. No caso da universidade, é para a região do ABC, pública, federal, com a participação do Estado e município também com a sua participação. Nós queremos ter um projeto em que o poder público municipal estimule, e é possível isso, uma política, até porque a LDB permite também isso, uma política de valorização da cultura da região, a memória da região, o desenvolvimento, no caso da defesa do meio ambiente, represa Billings, etc, 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 e com isso desenvolver